com retransmissão pela Rádio Classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponesa FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio 95,3 de Madalena. Formamos, a partir de agora, a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo em sua fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Este programa tem produção, apresentação, todo o conteúdo de Márcio Rodrigues, abertura técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Uma equipe de comentaristas dividido cada dia da semana. São eles Souza Júnior, Padre Hermano Alegre, Antônio Ipiapino, Marcelo Uchoa, Fábio Sobral e hoje Rafael Tomiama. Apoio cultural AFPNB, SINDAF, Mova-se, Sinfarce, Uchoa Advogados Associados e Sintigrace. Tudo preparado? Ótima semana, Márcio Rodrigues. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Jonathan Neto. Obrigado pela audiência, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa Democracia no Ar, pela sua web rádio Atitude Popular, o espaço dos movimentos sociais do Ceará. Obrigado pela audiência e pelo apoio da AFBNB, Mova-se, Sintigrace, Sinface, Sintaf e o Show Advogados Associados. Estamos em rede de comunicação popular via rádio e também no ar, ao vivo na página do Facebook Democracia Participativa CE. Democracia no Ar é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente, ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possui um canal de comunicação. Entra no ar agora. Democracia no Ar. Na edição de hoje, nós vamos receber o vereador Guilherme Sampaio. Obrigado pela presença, Guilherme. Obrigado pelo convite, Márcio. Bom dia, Rafael Tomiama. Bom dia, Rafael, também, né? São dois aqui hoje. E aos ouvintes. O vereador vem falar a respeito de um problema na legislação, já que o Parque do Cocó foi regulamentado pelo governo do estado sem as dunas, e agora, sim, de repente, na semana passada, a legislação a respeito do uso do solo no município de Fortaleza recebeu a visita da morte, né? Só pode ser aquela figura, né, história emblemática que segura uma foice e vem vestida, né, com uma cara de espanto. Ela visitou as dunas do Cocó, na verdade, Guilherme Sampaio. Infelizmente. E as dunas subiram no telhado. Além do vereador Guilherme Sampaio, também estaremos aqui com dois Rafael. O Rafael Tomiama, que é o nosso comentarista. Bom dia, Rafael. Bom dia. E o Rafael Dias de Melo, o Potiguar. Isso mesmo. O Potiguar faz parte do grupo Tramas da UFC e ele está envolvido com o movimento pelos atingidos por mineração no Brasil, MAN, é um movimento relativamente novo. A gente já recebeu aqui no programa Yara Fraga, e o Rafael hoje vem para falar a respeito de uma audiência que vai acontecer com o superintendente do IBAMA aqui no Ceará, onde os movimentos vão tentar convencer o superintendente da impossibilidade de se abrir uma mineração para a retirada de um minério muito perigoso para a saúde da população humana, que é o urânio. Lá em Santa Quitéria, né, uma mina que está sendo montada, é isso, Rafael? Isso mesmo, um projeto que está em processo de licenciamento ambiental, está em processo de licenciamento ambiental há alguns anos, e agora existem todas as condições para que o IBAMA dê finalmente um parecer, e aí esperamos que esse parecer seja pela negativa, né, contra o licenciamento ambiental do empreendimento. Então vamos começar o nosso programa de hoje convidando o vereador
Guilherme Sampaio, para que fale a respeito daquilo que aconteceu na Câmara dos Vereadores. É uma discussão que está acontecendo lá a respeito do uso e ocupação do solo na cidade de Fortaleza. É isso, vereador? Exatamente, Márcio. A Câmara votou na semana passada uma das legislações mais importantes para determinar a forma como uma cidade se constitui, se desenvolve, constrói o seu futuro, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo. O nome da lei já deixa clara a importância, né? Como é que a gente usa, como é que a gente ocupa o espaço urbano. E, obviamente, seria uma oportunidade ideal para se produzir regras que nos conduzam a uma realidade de uma cidade mais justa do ponto de vista social. Lamentavelmente, o que nós assistimos na semana passada na Câmara Municipal não é uma novidade para nós que estamos há algum tempo discutindo projetos de lei que são enviados pela Prefeitura, acompanhando o posicionamento de diversos partidos na Câmara Municipal, o que determina sinteticamente o que ocorre hoje no urbanismo e na política ambiental de Fortaleza é a completa subordinação dessa política aos interesses do mercado imobiliário, das empresas da construção civil. Então, esse interesse atropela tudo. Atropela a proteção ao patrimônio, atropela a política de moradia, conquistada a duras penas, por muita luta, por décadas de mobilização dos movimentos sociais, e atropela, em pleno século XXI, quando nós vivemos uma crise ambiental que afeta a continuidade da vida no planeta, as áreas de meio ambiente, a proteção ambiental. Na semana passada, uma emenda surgida de última hora, de um dia para o outro, que nós tomamos conhecimento uma hora antes da hora do momento de votar a matéria, simplesmente revogou a lei que instituiu a área de relevante interesse ecológico das dunas do Cocó. ARIE. Exatamente. Essa área, ela não é como, por exemplo, uma zona de proteção ambiental. Ela tem uma escala diferente de proteção. Mas é uma área que se localiza, para quem conhece Fortaleza, tem ouvintes aqui do interior do Ceará, mas quando você vai para a praia em Fortaleza, vai ali pela Avenida Santos Dumont, é o trajeto mais conhecido. Então, do lado esquerdo, entre a Avenida Santos Dumont e o prolongamento da Avenida Padre Pedro Mais, nós temos uma área de dunas que remonta a 1.900 anos de existência, onde vivem 170 espécies vegetais e dezenas de espécies animais. Algumas das espécies vegetais, inclusive, existem somente ali, é o caso do pinheirinho, uma dessas espécies, esse é o nome popular, e que foi, em 2009, protegida através de uma lei aprovada na Câmara Municipal de Fortaleza. Pois bem, de uma hora para outra, essa lei foi revogada. Essa lei foi revogada sem nenhum debate público com a cidade, sem nenhuma argumentação de mérito sobre as razões pelas quais se propunha, naquele momento, a revogação dessa lei, e o que nós vemos como consequência disso, depois da votação da Câmara Municipal, é que no dia seguinte, a tramitação ter sido encerrada na Câmara, o prefeito de Fortaleza sanciona a matéria. É bom lembrar que o prefeito tem, pela lei, 15 dias úteis para sancionar uma matéria. Essa lei tem 283 artigos. Ela recebeu dezenas de emendas complexas de caráter técnico na Câmara Municipal. No mínimo, até para conhecer o teor dessas modificações, a Prefeitura, como é usual, não sancionaria assim a jato, como foi feito. Essa sanção a jato demonstra uma orquestração de interesses. Lamentavelmente, a SEUMA hoje, a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, é uma assessoria do Sindicato da Construção Civil. Na Câmara Municipal, nós temos uma base de sustentação do governo que endossa todos esses absurdos ambientais, anti-proteção de patrimônio, anti-política de moradia, e a Prefeitura está entregue a esses interesses. E é isso que está norteando o futuro da cidade de Fortaleza, lamentavelmente. A gente tem uma similaridade, né, em relação a esse tipo de procedimento. Se a gente for analisar, por exemplo, a tramitação da chamada reforma, chamada pelo governo, né, reforma trabalhista, né, no Congresso Nacional, quando a gente viu que chegou do Executivo um determinado texto e ele foi, entre aspas, encorpado com a participação de vários lobbies, né, inclusive textos escritos dentro de federações de empresários, por assessorias técnicas de empresas de grande porte e dentro das próprias grandes conglomerados financeiros e especulativos do Brasil que têm interesse em mudar a lei.
será que existe uma similaridade com isso que aconteceu aqui em relação a essa legislação do Parque do Cocó? Porque, assim, o Parque do Cocó sempre foi até as dunas, né? Ou estou falando alguma besteira aqui? Na realidade, essa área de relevante interesse ecológico das dunas do Cocó, ela não compunha originalmente aquilo que a gente se habituou a dizer que é o Parque do Cocó. Por ocasião da regulamentação conduzida recentemente pelo governo do Estado, o movimento ambientalista solicitou que, por uma questão de, óbvia até, a criação do parque envolvesse também essa área. Hoje é possível compreender por que esse processo não avançou. Naquele momento, a explicação era que, já que a área já tinha um nível de proteção, e o objetivo ali era compor um mosaico de diferentes formatos de proteção ambiental, não se faria necessário incluir a área das dunas do Cocó dentro da regulamentação do parque. Em seguida vem a discussão da lei orgânica. Em seguida vem essa discussão de um dia para o outro de uma emenda que ninguém sabia que ia ser colocada em pauta. Logo depois a sanção do prefeito. Se você observar, já que o nosso programa aqui tem o objetivo de criar um espaço democrático de comunicação. Se você observar, fazendo um paralelo com a cobertura da reforma trabalhista também na mídia, como os meios de comunicação tradicional trataram esse tema, o viés foi sempre o do desenvolvimento econômico. Até quando esta matéria foi votada, que se esperava uma ampla repercussão, que houve quando a área foi criada, isso vira uma nota de rodapé e as manchetes dos principais meios de comunicação se omitem gravemente diante disso. Então há similaridade, não só na forma como o interesse do capital se associa e ocupa, se apropria das estruturas do Estado para fazer valer os seus interesses. Influencia o funcionamento do processo legislativo, mas também, como boa parte das empresas de comunicação, se associam a essa pauta, defendendo as mudanças pelo viés do desenvolvimento econômico. Se você olhar na imprensa as matérias que trataram da lei de desocupação do solo, enquanto os movimentos que lutam por moradia popular denunciaram cotidianamente, ao longo dos últimos meses, a ausência de regras que pudessem atacar esse problema na cidade de Fortaleza, que afeta mais de 1 milhão de pessoas que vivem em condições indignas, a cobertura nos meios de comunicação dava conta apenas da criação de zonas de desenvolvimento econômico e social, como se a criação dessas zonas não tivesse perdas para a política ambiental, para a proteção ao patrimônio e para a política de moradia. Então, há também a similaridade no tratamento dos meios de comunicação a esse tipo de pauta que se impõe no ambiente político. Sim, primeiro, a satisfação de ter o vereador Guilherme Sampaio aqui. Primeiramente? Primeiramente, né? Nós, a história da nossa rádio, ela vem, inclusive, da Câmara Municipal, né? Do momento em que a rádio chegou a funcionar, né? Na rádio da Câmara. E, por razões que não cabem aqui, né? Nós acabamos seguindo para um outro rumo. Mas, vamos dizer assim, é importante que a população tenha acesso ao debate da Casa do Povo na capital, né? O nosso programa, pela internet, ele tem um alcance muito maior do que só Fortaleza, né? Que, nós estamos em outros lugares, né? Em muitos outros lugares que a gente nem imagina. Mas, então, em que pesa essa satisfação, infelizmente, má notícias, né? Quer dizer, a Câmara, num processo de discussão que parece ser democrático, né, porque a lei do uso e ocupação do solo é uma discussão que vem desde a legislatura passada, né, vem sendo tratada. Infelizmente, no último momento, a Tapicacha aparece ali isso que pode ser uma surpresa, mas que não é bem exatamente uma surpresa, né? Na verdade, existe um conflito, né, que não é bem um problema apenas, vamos dizer assim, legal, um problema das leis, é um problema da construção concreta da cidade, né, do espaço da cidade. E como esse espaço ele é um espaço que está a serviço do capital imobiliário, né, que está, por sua vez, relacionado com outras modalidades do capital, mas que essencialmente é a especulação imobiliária. E a criação da área, ela já foi um processo, quando ela foi criada, né, através de uma iniciativa, na época do vereador João Alfredo, que em seguida a aprovação foi sancionada pelo então prefeito Luiziane Lins, né? Ela foi criada num momento, num processo de muito debate, de muito enfrentamento, na verdade, com esses interesses, né? Então, quer dizer, nunca foi exatamente uma coisa pacífica. Então, se aproveitou essa oportunidade dessa janela da discussão da lei e se introduziu a contrabando, vamos chamar assim, né, de última hora, um descalabro, né? De certa forma, a regulamentação do COCO, ela
existem áreas contíguas que, de fato, já existe um nível de proteção. Né? Talvez, no momento, a situação da própria Sabiaguaba, que também foi uma proteção, né? A Atividade de Conservação de Sabiaguaba também em nível municipal, talvez tenham ainda despertado não o mesmo nível de interesse desse capital. Daí porque a iniciativa, né? Ou mesmo as iniciativas são fatiadas mesmo, né? Eles vão para cima de uma coisa, vão para outra, né? E ali é um território, né? Com toda aquela parte das dunas que vai ali do miolo ali do Papicu até a Praia do Futuro, né? Você tem ali, vamos dizer assim, um vazio urbano, né? Uma área que, na verdade, é remanescente de dunas, né? Uma grande área, que a legislação já, inclusive, já existe uma autorização, uma compreensão de que, na verdade, é área urbana, né? Então, você já tem um processo de adensamento, né? Nas áreas que remanescem na cidade. Né? Parte delas já foi ocupada, né? Sim, é porque você tem uma situação em que você tem um processo de crescimento, de adensamento, né? Ou seja, de aumento populacional, né? De ocupação de espaços na cidade, que tem um boom a partir dos anos 80, né? Que é um processo exponencial de crescimento dessa ocupação. E aí você chega num ponto, né? Em que essas áreas, elas estão contingenciadas, elas são áreas, né, que as pessoas, bom, além do residir, além do trabalhar, além do circular, existe a necessidade de área verde, né, de fruição, de equilíbrio ambiental, de uma série de coisas. Então, essas áreas, na verdade, assim como as áreas também aquíferas, né, as lagoas, os riachos, os rios, eles são pressionados cotidianamente por essas, né, obras, por esses projetos. Né? Então, existe hoje um processo de canalização da Guanambi, né? já era um negócio, já era um canal, né? E agora ainda é vedado, né? Como fizeram, inclusive, na Bezerra de Menezes. Né? Então, quer dizer, os nossos rios, eles vão se transformando nisso, né? Em canais de esgoto. E fechado, aí que não se percebe mesmo, está fechado, está coberto. Né? Então, para o capital especulativo imobiliário, o ideal era que a cidade fosse toda concretada. Você não tem esse espaço, né? Quer dizer, e é uma lógica... Porque é um grande erro, né? Sim, é uma lógica inversa do que as capitais do mundo estão adotando, né? São Paulo, só para dar um exemplo, assim, que não é exatamente o exemplo, mas viveu um processo de desmanche das canalizações, de replantio, de criação de espaços, de parques, né? Assim como em outros lugares, né? Na Europa, na Ásia, em vários países, estão retomando esse processo de recuperação dos rios, né? E de recuperação de espaço de lazer, de fruição, de passeio para a população. Né? E aqui nós vemos exatamente o contrário. Né? Você tem um fechamento, você tem um carceramento, você tem a devastação dessas áreas que ainda restam, né? de proteção ambiental, de áreas verdes, né? que restam na nossa cidade. Rafael, você fez menção aí na área da Sabiaguaba. Eu acho que é interessante usar essa referência para explicitar ao ouvinte a sofisticação que existe hoje da articulação do interesse do mercado imobiliário com o poder público. Diferentemente da discussão da área das dunas do Cocó, na área de interesse ecológico, ali da Sabiaguaba, o parque, na sua regulamentação, envolveu uma parte dessa área. Que parte dessa área a regulamentação envolveu? A parte em que viviam os ribeirinhos, em que havia uma pressão para a retirada dos ribeirinhos. É verdade. Já a outra área, onde não havia a presença dessa população de baixa renda, mas havia a perspectiva de especulação imobiliária, isso aí a turma não incluiu na regulamentação do parque. Então é um nível de sofisticação no planejamento da cidade que se faz num gabinete fechado, com alguns... Ora, quando você vê a regulamentação do Parque do Cocó ser celebrada pelas grandes construtoras de Fortaleza, participando do anúncio, fazendo solenidade, amigo, alguma coisa está errada, né? Porque nós conhecemos muito bem como é que essa turma discute a cidade, ocupa a cidade e defende estrategicamente e muito ardilosamente os seus interesses. Então, esse episódio da Lei de Ocupação do Solo na Câmara Municipal, ele serve para desnudar, para desvelar essa articulação forte, sofisticada, e que precisa, da parte da sociedade, dos movimentos sociais, da representação dos movimentos populares,
uma resposta no mesmo nível de força e no mesmo nível de capacidade de articulação e de montagem de estratégia política. Aparentemente, dá a entender que é uma contrapartida, né? Inclusive. Se a gente for olhar, desculpa, É uma coincidência, né? Parece uma contrapartida. Desculpa eu interromper você, mas seria relevante para o conjunto da sociedade, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, para perder ali uns 20 minutos, meia hora, 40 minutos, e pesquisar lá no TRE quem foi o doador de campanha, né, de quem venceu as eleições, para olhar exatamente de onde vêm esses recursos e por que existe esse... A gente é obrigado a falar um conluio, né? Um conluio contra o meio ambiente e a favor do mercado imobiliário. É que esse negócio aí das lunas do Cocó é só uma parte, é só um capítulo da obra completa. Paralelamente a isso, em 2015, em dezembro, eu estava na Secretaria da Cultura como secretário, a Câmara Municipal aprovou uma lei expandindo aquilo que você entende como projeto especial. São projetos que não são avaliados sob os parâmetros do plano diretor. Eles vão para uma comissão específica, que é a comissão permanente do plano diretor, que deveria ser temporária, já deveria ter sido substituída pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que nunca foi instituído, e são avaliados, vamos dizer assim, fora da regra. Então, ampliou-se o leque de projetos que poderia ser avaliado fora da regra. Isso foi em dezembro de 2015. A partir de 2016, começam a ser aprovados inúmeros projetos de empreendimentos, todos eles voltados para moradia de alto valor. Um deles é um apartamento aqui onde era o antigo Hotel Esplanada, que cada unidade custa 20 milhões de reais na beira-mar. Para você ter uma ideia, foi aprovado ali onde é o Hotel São Pedro, na Praia de Iracema, um prédio antigo, inclusive de valor histórico. A altura máxima permitida no plano diretor é 48 metros. Foi aprovada uma torre ali de 97 metros, o dobro da altura. No Esplanada, idem, uma torre de 100 metros, quando a altura permitida é de 72. Ali no Riacho Maceió iam ser 2 torres, o construtor agora quer colocar uma em cima da outra, com mais de 100 metros de altura. Todos esses processos, ali vizinho Ideal Clube, um outro projeto dessa forma, vizinho Gabinete, vizinho Palácio do Governo, sempre na área nobre da cidade, voltada para o público consumidor de alta renda, em parâmetros absurdamente dissonantes do que existe no plano diretor, aprovados numa comissão, sem nenhuma transparência, através de processo de outorga onerosa, cujos recursos, porque o construtor paga. A outorga onerosa, ela permite isso. Projeto especial, ele é avaliado ali, o construtor é como se ressarcisse a cidade por construir fora do parâmetro. Mas isso é dentro de uma regra de bom senso. Não é para duplicar o que está estabelecido na lei do plano diretor. Além disso, porque se a gente vai descacaviando aqui, como diz o povo, outra emenda que passou agora de fora, ela diz o seguinte: todos os empreendimentos que estão funcionando, se estiverem em desacordo com a legislação por conta da classificação viária ou por conta do zoneamento, estão anistiados, passam a ser regulares. Ou seja, quem pecou está perdoado e quem não pecou não peque mais. A partir da publicação da lei, que vai ser feita agora, o prefeito já sancionou, o que vier tem que se adequar à lei, mas o que estava irregular está abençoado, pode seguir adiante, sabe? Então, é isso que está acontecendo na cidade de Fortaleza. Que isso, mas e a população não está sendo informada a respeito disso? Além de tudo, a falta de transparência. Esses processos de outorga onerosa, eles passam por um pagamento feito pelo construtor à prefeitura, que vai para um determinado fundo, gerido por uma determinada secretaria. Qual é o fundo? Vamos dar nome aos bois. Agora, tem um fundo específico para a outorga onerosa, não sei se é Fundurb, acho que é Fundurb, certo? E a Águida é a gestora, com um conjunto de secretários. Isso deveria ir para a política de moradia, que, aliás, foi largamente prejudicada ao longo dos últimos anos, porque desde 2009 se luta pela regulamentação das zonas especiais de interesse social para a habitação popular. Aí você tem a votação de uma lei de usurpação do solo, que deveria promover justiça social, e esse projeto ele não dialoga com uma das principais chagas relacionadas à ocupação do solo, que é a garantia de moradia digna. Então, para onde está indo esse recurso? Segundo eu soube, vou apurar agora, é para a reforma de praça. Não que reforma de praça não seja uma coisa importante para a cidade, mas esse recurso. Aí, veja lá, o sujeito faz um processo de outorga onerosa. Com um apartamento, ele paga a alta da outorga. E ganha mais 20 para vender a 20 milhões de reais. Sabe? Com uma comunidade pobre, como o Poço da Draga ali, pertinho. Aqui do outro lado, no Serviluz de Sete Pinzor. Sem ver 100 mil, 200, 300, 400 para a construção de moradia popular. Isso é uma afronta
um desaforo contra o povo de Fortaleza que está em curso. Antes disso, inclusive, só lembrando, Guilherme, a Secretaria de Meio Ambiente já tinha também instituído uma legislação, através do projeto de lei que partiu do Executivo, estabelecendo, ampliando os limites do que seria o licenciamento simplificado. Né? Então, você tinha já empreendimentos que, vamos dizer assim, iam até 5.000 metros quadrados, considerados como pequenos empreendimentos, com pequenas obras. Né? Sujeito licencia pela internet. Né? Então, quer dizer, você tem uma licença simples, às vezes, né, de fato, você tem um ganho para a cidade em termos de facilitar acesso a licenciamentos, alvarás, de edificações de cunho muito, né, às vezes reforma, coisa simples, mas se você incluir na lei, né, situações que são bem diferentes, né? Você tem situações pesadas, você tem um empreendimento de 5.000 metros quadrados, é um grande empreendimento. Mesmo assim, a lei considera, para fins de licenciamento e alvará, né, essa legislação municipal já incluía isso, né? Então, você tem realmente, de fato, né, por isso tudo que foi relatado aqui pelo vereador Guilherme, uma compreensão de como os interesses, né, da especulação imobiliária eles estão profundamente representados, alinhados, né, com a gestão municipal. Nós estamos conversando hoje com o vereador Guilherme Sampaio, com o comentarista Rafael Tomiyama, e está conosco também no estúdio o Rafael Dias, que vem falar sobre mineração de urânio aqui no estado do Ceará, já que hoje vai ter uma audiência com o superintendente do IBAMA. Nós vamos entrar agora num breve intervalo. Eu convoco ele, o homem da voz de ouro da Atitude Popular, Jonathan Neto, para fazer o nosso intervalo, e já retornamos com mais Democracia no Ar. Democracia. Rapidinho, agora são 10h29. Só para agradecer a você que está conferindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfase, Puxou Advogados Associados e Sintigraça. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús e 25 de maio, FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM vai reprisar para você na íntegra esse programa para você. A Canudos FM, aí no decorrer da sua programação local, reprisa com certeza o programa que está acontecendo hoje aqui na Atitude Popular e, como eu falei, em todas essas retransmissoras. Estamos ao vivo também na página Democracia Participativa CE do Facebook. Você pode acompanhar aí com som e imagem, tá bom? O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Agora, 10h30, voltamos com a segunda parte do programa de hoje. Márcio Rodrigues. É isso aí, Jonathan Neto. Estamos voltando com mais Democracia no Ar. Agora nós vamos bater um papo com o nosso convidado especial, Rafael Dias de Mello, o Potiguar. Ele que é integrante do Grupo Tramas, da UFC, e também integrante, né, um dos fundadores do movimento dos atingidos por mineração aqui no estado do Ceará, um dos formadores desse movimento. O movimento, o nome correto é, Rafael? O Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Só uma pergunta. Você mesmo é do Rio Grande do Norte? Sou do Rio Grande do Norte. Então, está explicado, né? O Potiguar. Vim para cá em 2007. Seja bem-vindo. Isso. Muito obrigado. O Rafael ele vem falar sobre uma audiência com representantes do IBAMA para tratar sobre mineração em Santa Quitéria. Santa Quitéria é um município que fica a quantos quilômetros de Fortaleza? Fica a cerca de 120 quilômetros de Fortaleza. É um município na região do Sertão Central, cearense. E ele abriga hoje a quinta maior jazida de urânio do mundo, né, a maior do Brasil. E esse projeto, quando nós apresentamos e discutimos, a gente sempre destaca a relevância dele, tanto do urânio, que é o que tem maior visibilidade, como também os fosfatos. E os dois minérios é fundamental a gente compreender, né, o casamento e a importância econômica dos dois, porque a viabilidade de exploração do urânio só se faz a partir do fosfato. Né? Essa jazida foi descoberta em 1976. Os objetivos de exploração, né, eles... Só para a gente poder contextualizar. Sim, claro.
mas em 1976 a gente ainda estava no auge, né? Não exatamente no auge, mas em plena vigência do regime militar aqui no Brasil. Em estado de exceção, não havia democracia, a gente não sabia o que era escolher o presidente há mais de 15 anos, já que a última eleição para presidente tinha ocorrido em 1961, em 1960, e a gente precisa entender que o poder, né, quem mandava no Brasil exatamente era o poder militar, mandava acima do poder político civil. E esse projeto de prospecção de jazidas de minérios com esse viés, né, que tem como fundamento o uso de energia nuclear, era justamente um dos grandes projetos, chamados grandes projetos do Brasil na época do regime militar. Exatamente, mas influenciado pelos Estados Unidos. Quem incentiva a busca de minérios para a produção de armamento nuclear são os Estados Unidos, no Brasil e em vários outros países do mundo, a partir da década de 70, através dos Estados Unidos. Né? E é uma dicotomia, né? Porque eles incentivam que se busque minério, mas proíbem a proliferação de armas nucleares. Exatamente. E aí esses governos militares tentaram iniciar a exploração, como não havia, né, uma demanda interna e também externa tão grande do urânio, visto que várias outras minerações ocorriam já, principalmente Portugal, Espanha e França, e esse minério não tinha um valor tão grande internacionalmente. A partir da constatação dos grandes impactos socioambientais da mineração de urânio em várias partes do mundo, diversas jazidas são fechadas na Espanha, em Portugal e na França. E aí, embora esses países ainda tenham uma grande dependência desse tipo de combustível, né, combustível nuclear, para a sua matriz energética, eles fecharam as suas jazidas internas. Hoje importam esse minério, principalmente da África, Namíbia, um dos maiores produtores, né, mundiais desse minério, e se tenta a exploração também desse minério em outros países do mundo. O do Brasil, ele não seria propriamente para abastecer o mercado internacional. Ele tem relação hoje com o plano brasileiro, né, de energias, tem uma projeção de até 2030 conseguir ampliar o número de centrais nucleares no país. Hoje nós temos 2 centrais, Angra 1 e Angra 2 em funcionamento, e tem uma perspectiva de abertura de novas 5 centrais nucleares. Uma delas aqui em Pernambuco, né, em terra indígena, inclusive, que está em processo de resistência grande por parte dos povos indígenas. Só para registrar, né, Angra é onde estão instaladas as 2 primeiras, já em funcionamento e em construção, ou em fase final já, a terceira, Angra 3, né? Angra significa em Tupi-Guarani terra fofa. Exatamente. E Angra 3 não teve um processo de conclusão justamente por várias falhas técnicas do processo de concepção original, que elevaram absurdamente os custos, né, de construção, e hoje não tem uma perspectiva exata de quando ela venha a ser finalizada. Mas, focando hoje no nosso objetivo do dia, muito importante agradecer o espaço que a gente está tendo aqui na Rádio Democracia, porque a gente hoje tem uma reunião muito importante, na verdade, de uma articulação de movimentos sociais, de comunidades, assentamentos, da academia também, através de uma série de grupos de pesquisa que se solidarizaram e formaram uma aliança com as comunidades e movimentos sociais, hoje que constituem a articulação antinuclear do Ceará. A articulação antinuclear do Ceará foi formada em 2010, né, a partir de uma provocação da Comissão Pastoral da Terra, do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o MST, e também da Caritas Diocesana de Sobral. Envolve comunidades, assentamentos de Santa Quitéria, de Canindé e de Itatina, que são assentamentos comunidades que podem ser impactados por esse projeto de mineração de urânio fosfato,
E depois a gente ampliou essa discussão sobre a mineração a partir, né, da constituição do Movimento pela Soberania Nacional na Mineração para outras regiões do Estado, principalmente no Sertãozinho e Minas, onde existe mineração de ferro, de outros minérios, principalmente materiais para construção e pedras preciosas. Mas hoje nós temos uma reunião com o superintendente do IBAMA, o Herbert Lobo, superintendente do IBAMA no Ceará, e a reunião foi provocada pelo conjunto, né, desses movimentos, comunidades e da academia, porque desde 2015 que a gente tem um primeiro parecer, só para esclarecer os nossos ouvintes, o processo de licenciamento do projeto Santo Quitério de mineração de urânio e fosfato, como envolve um material radioativo, ele fica sob competência do IBAMA nacional, IBAMA de Brasília. Certo. O IBAMA do Ceará ele acaba tendo um papel de interlocução aqui com as entidades no Estado. E aí, desde 2010, o consórcio Santo Quitério, que é como é chamado, um grupo formado pelas indústrias nucleares do Brasil, que é a empresa estatal que tem o monopólio da mineração de urânio no Brasil, e a Galvani, que é uma empresa hoje que tem 80% do seu capital tido por uma empresa norueguesa chamada Yara, que é a maior empresa do ramo de fosfato mundialmente. Elas apresentaram o pedido de licença ambiental para a exploração e instalação dessa jazida. E aí, desde então, se realizou o estudo de impacto ambiental, que fica a cargo dos empreendedores, se realizaram audiências públicas em novembro de 2014, em julho de 2015, o IBAMA, o corpo técnico do IBAMA, um conjunto de analistas de diferentes câmaras técnicas, apresentam o primeiro parecer, e nesse primeiro parecer eles apresentam que o estudo de impacto ambiental não apresenta dados conclusivos para se considerar que o empreendimento é viável do ponto de vista socioambiental e pedem uma série de complementações aos empreendedores. Okay. Esses empreendedores passam um ano elaborando essas complementações que são apresentadas em 2016 e em setembro de 2016 o IBAMA apresenta seu segundo parecer técnico. E esse parecer técnico da equipe de analistas conclui que o empreendimento não possui viabilidade socioambiental. E por quais motivos? Por quais motivos? Primeiro, né, o grande potencial de contaminação ambiental por radionucleidos, quando a gente está falando de uma mineração de urânio. O urânio é um elemento radioativo, isso significa que é um elemento que se transforma ao longo do tempo, emitindo partículas, energia radioativa, né, partículas alfa, beta e gama, e nesse processo se transformando em uma série de outros elementos químicos que a gente chama de cadeia de decaimento, elementos filhos do urânio. O urânio vai se transformar em tório, em rádio, em plutônio, em radônio, até chegar no elemento mais estável, que é o chumbo. O chumbo não vai emitir radiação. Essas partículas todas, no momento de desmonte da rocha de mineração, quando a gente fala de mineração de urânio no Brasil, é a mesma mineração do ferro, que a gente vê aquelas cavas enormes, né, com degraus gigantescos. O processo de desmonte de rochas é feito a partir de explosivos, a perspectiva que se utiliza 400 toneladas de explosivos ao ano. E com isso a gente vai ter a produção de nuvens de poeira radioativa, que podem se dispersar por centenas de quilômetros, né? E facilmente, dependendo da direção do vento, pode chegar a Fortaleza, pode chegar a Crateús, pode chegar a Madalena, pode chegar ao Cariri, inclusive numa conjunção de ventos muito fortes, que não é difícil de acontecer aqui no Ceará. Muito pelo contrário, os ventos da região são muito competentes. Uma das críticas do corpo que analisou o estudo de impacto ambiental é que os empreendedores não apresentaram o que a gente chama de pluma de dispersão de contaminantes, que é aquilo onde a gente vai analisar a força e a direção dos ventos e identificar a partir disso até onde esses contaminantes podem chegar e com qual intensidade, quais são os volumes de contaminantes esperados. Não foi analisado isso, né? E a gente apresentou projeções que a gente tinha de conhecimento sobre essa competência dos ventos, sobre as possibilidades de dispersão, elas são extremamente preocupantes. Os materiais, os radionucleidos, podem se dispersar pelo vento, contaminando
o material, a agricultura familiar, né, as lavouras, ele pode também... Pode, por exemplo, inviabilizar uma lavoura plantada lá de tomate, por exemplo. Pode inviabilizar que ele seja usado para consumo humano ou para consumo de outros tipos de animais, porque pode gerar algum tipo de contaminação, transformando, inclusive, os animais que consumirem aquele alimento vegetal em animais contaminados, ou seja, doentes por algum tipo de doença. Quais seriam os tipos de doença e qual seria o risco disso acontecer? Hoje, quando a gente fala desse tipo de energia emitida pelos radionuclídeos, né, a gente vai pensar principalmente nas transformações do núcleo das células, né? E aí, a doença que mais nos preocupa são os tipos de câncer. Regiões produtoras de urânio em diversas partes do mundo têm comprovadamente, a literatura científica aborda largamente sobre isso, maior índice de casos, né, de câncer de pulmão, porque esses radionuclídeos são inspirados, entram em contato com os tecidos moles internos do aparelho respiratório e desencadeiam aí, principalmente, câncer de pulmão. Mas a gente também tem relatos, né, de câncer de estômago, de câncer de faringe, alterações na tireoide, e esses são os principais elementos assim, que preocupam a população. Hoje no Brasil existe a exploração de urânio na região também do sertão, da Bahia, na cidade chamada de Caetité. Uma exploração que iniciou nos anos 2000, no ano de 2000, e que vários relatos, né, trazem para a gente preocupação da população hoje de impacto direto na produção, no escoamento da produção de farinha, na região produtora de farinha. Preocupa porque estudos científicos apresentam, né, que os radionuclídeos eles se acumulam em raízes tuberosas, nos tubérculos. E aí, mandioca, a batata doce, que é produzida na região, fica ali sob forte suspeita, necessitando de um monitoramento. Da mesma forma, relatos de diversos animais que nascem com malformações, né? Animais com mais de uma cabeça, com outras partes do corpo. Relatos todos vindos de Caetité. E existe também algum tipo de estudo, já que se a gente for olhar o tamanho da jazida aqui do Ceará e comparando com a jazida que existe lá na África, por exemplo, na Namíbia, né? Você acabou de citar. Existe algum tipo de estudo também lá e que aponte nesse sentido? Hoje não, a gente tem como principal parâmetro, né, de comparação Caetité, inclusive para informar para a gente qual é a competência técnica da INB para gerir o empreendimento do esporte. A INB é as indústrias nucleares do Brasil, que preocupa muito a gente, porque essa empresa ela começou a trabalhar nesse ramo na década de 80. A primeira forma de extração de urânio no Brasil era a partir de areias monazíticas, areias pretas, que acontecia na região de São Paulo. Eles tinham ali uma fábrica, a fábrica da Nuclemon, que era como antigamente era chamada a empresa. E aí vários trabalhadores foram contaminados com urânio, porque sequer sabiam que trabalhavam com material radioativo. Existem inúmeros processos hoje do Ministério Público do Trabalho que correm contra a Nuclemon, porque os trabalhadores não eram informados sobre os riscos a que estavam submetidos, como também não recebiam os materiais, os equipamentos de proteção individual apropriados para lidar com esse material. Depois de trabalhar com essa fábrica da Nuclemon em São Paulo, essa empresa abriu já como INB, em 89, uma mineração de urânio em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Essa exploração, ela foi exploração curta, finalizou, e já, né, cerca de 20 anos que se aguarda o descomissionamento, que é um processo técnico chamado, o termo utilizado para quando a gente contamina uma determinada área com minerais, e aí descontamina e libera aquela área para o uso normal dela. Esse descomissionamento não foi possível, e há 20 anos que a empresa tem, porque ela operou de forma equivocada, liberando águas com alto teor de enxofre para o meio ambiente, provocando um processo que a gente chama de drenagem ácida de mina. Então, os solos foram acidificados, vários minerais foram liberados, né, desgastados a partir
dessas águas ácidas. E até hoje, Minas Gerais não conseguiu fechar o seu processo no Poços de Caldas. Agora, em Caetité, uma operação iniciada em 2000, a gente tem relatos de mais de 7 acidentes com o transbordamento da bacia de rejeitos, que é uma grande bacia que acumula toda a água utilizada no processo produtivo desse minério, que não pode ser jogada para o meio ambiente, inclusive porque vai ter nela tório, urânio, rádio, diversos elementos radioativos que podem contaminar o ambiente, furos na bacia de rejeitos devido à falta de manutenção, que fizeram a água, né, infiltrar no solo, e aí também processos, né, de vazamentos diversos, a não assistência às comunidades que ficam próximas ao local, rachaduras nas casas provocadas pelas explosões. Ou seja, um acúmulo de erros, de procedimentos que deixam a gente, no mínimo, com o pé atrás. Que informam para a gente que essa empresa não possui a capacidade técnica para operar um empreendimento desse porte. Ela é uma empresa estatal? Ela é uma empresa estatal e... É ligada a qual ministério? Defesa? Ministério da Ciência e Tecnologia. É muito interessante a sua pergunta, Marcos, porque o Brasil vive uma situação muito controversa em relação a outros países do mundo que operam com a mineração de urânio e fosfato. Por quê? Existe a Comissão Nacional de Energia Nuclear, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e essa Comissão Nacional de Energia Nuclear é quem fiscaliza toda atividade relacionada a elementos nucleares no Brasil. Então, vai desde a fiscalização no hospital, que utiliza um tomógrafo, por exemplo, até a fiscalização de unidades produtoras de combustível nuclear, do urânio. Deixa eu só tirar uma dúvida Sim, com você. A INB Isso. é vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Isso. E a Central de... A a Comissão Nacional de Energia Nuclear é vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E detém 99% das ações da estatal. Ou seja, quem controla a INB Rapaz, você já é a viu raposa empresa cuidando de galinha? que fiscaliza a INB. É exatamente isso, compreensão. Né, esse disparate do ponto de vista técnico-jurídico já foi, né, apontado pela Agência Internacional de Energia Nuclear, que recomendou ao Brasil um novo arranjo, que se pare com isso. Que se pare, né? Exatamente. Pelo amor de Deus, que é isso? Mas, infelizmente, nós estamos ainda sujeitos a esse tipo de arranjo muito duvidoso. É complicado. São muitas informações, mas a gente fica um pouco mesmo ansioso com apresentar todas elas, mas queria voltar assim, hoje para aquele histórico do licenciamento ambiental, do parecer do IBAMA. E quando o IBAMA, em setembro de 2016, o corpo técnico do IBAMA apresenta esse parecer que traz para a gente, né, a conclusão de que o empreendimento não tem viabilidade socioambiental, do ponto de vista né, da participação da sociedade, o que se espera é que o IBAMA nacional, o IBAMA em Brasília, ele siga a recomendação do seu corpo de analistas. O que preocupa a gente é porque outros empreendimentos emblemáticos, como, por exemplo, o de Belo Monte, teve um histórico de os analistas do IBAMA reprovaram o empreendimento, o estudo de impacto ambiental, e a análise do superintendente foi pela viabilidade. O rolo compressor do interesse econômico patrolando o interesse público. Exatamente isso. A superintendente do IBAMA no Ceará, já operando esse rolo compressor, ele reuniu com o superintendente do IBAMA no Brasil, com o ministro de Ciência e Tecnologia e também com o ministro de Meio Ambiente, Sarnezinho, para, junto com o prefeito de Santa Quitéria, hoje o Tomás Figueiredo, do PSDB, para pressionar a liberação desse empreendimento. Olha o papel que o superintendente do IBAMA no Ceará está cumprindo, está indo junto com o prefeito, pressionar. Quando, hoje nós reuniremos com ele para dizer o quê? IBAMA, siga
o que analisa a sua Orientação equipe da de analistas. Tem vários servidores de carreira aqui das mais diversas áreas que analisaram esse empreendimento desde o início do seu licenciamento, né? Que estão com o estudo de impacto ambiental desde 2014. O que se quer é que as instituições aqui, nesse sentido, funcionem. Como a população de Santa Quitéria está sendo informada a respeito dos riscos de se abrir esse tipo de coisa por parte de vocês, dos movimentos sociais? Hoje, a articulação antinuclear do Ceará, ela surge a partir da demanda das comunidades de saber quais eram os riscos. Em 2010, houve uma primeira oficina de comunicação de riscos, que foi conduzida pelo MST, pelo Núcleo Tramas, o Núcleo Trabalho, Saúde e Meio Ambiente, da Faculdade de Medicina da UFC, também pelo professor Jeová Meirelles, da Geografia da UFC. A partir daí, a gente se debruçou em analisar os estudos, analisar informações de outros empreendimentos, e aí a gente tem, em conjunto com os movimentos, fez um trabalho muito forte durante as audiências públicas, porque o que se tem das empresas é uma comunicação propagandística do empreendimento, não apresenta os riscos, não apresenta quais são os potenciais impactos negativos, só apresenta o que vai trazer na verdade, um dado muito fantasioso de empregos a serem gerados e de benefícios. Vamos fazer um paralelo aqui. O governo federal, ele simplesmente disse que a reforma trabalhista ia gerar mais empregos. Olha aí, que piada, né? E o pessoal lá do consórcio Santa Quitéria. Do consórcio Santa Quitéria está dizendo que vão ser gerados muitos empregos, né? E o importante, né? As pessoas que vão trabalhar lá têm certeza que vai ser o seu último emprego, né? Seria isso, mais ou menos, a propaganda boa? Mais ou menos isso. A verdadeira, né? A verdadeira, porque o discurso consensuado entre a classe política, né, dominante hoje, que está ali à frente de Santa Quitéria, e os empreendedores, é que o empreendimento vai gerar em torno de 3 mil empregos. É o que é proferido pelo Danilo Forte, por exemplo, né, que é um deputado federal que está à frente da propaganda, do lobby desse empreendimento, do golpista, pelo prefeito de Santa Quitéria e também pelas empresas. Quando a gente olha o estudo de impacto ambiental, que ele descreve todas as profissões necessárias para que o empreendimento funcione, a gente encontra 365 empregos. E é propagandeado 3 mil empregos, né? E falam de geração de renda e tal, sem omitir os riscos. É a partir disso que a gente criou as jornadas antinucleares. Jornadas funcionam em momentos com as comunidades, momentos de discussão, momentos de audiência pública. Várias audiências públicas foram provocadas a partir dessas jornadas. Também uma participação intensiva da comunidade nas audiências públicas que aconteceu em 2014, novembro de 2014, e também seminários, tanto nas comunidades como em universidades ali da região, Sobral. São os principais meios pelos quais a gente tem conseguido divulgar, informar essa população sobre os riscos, e também buscando, em conjunto com essa população, dar visibilidade aos riscos e às próprias comunidades que estão sendo omitidas do processo de licenciamento ambiental. Acho que é uma questão muito importante para trazer, é que o estudo de impacto ambiental apresenta apenas 17 comunidades dentro da área de influência direta do empreendimento. E quando as comunidades viam esses dados, elas ficavam abismadas, porque elas conheciam, olha, tem aqui na ponta da língua assentamento tal, a comunidade tal, que está aqui vizinha da gente, que não está aqui no mapa, foram escondidas do mapa. E quando a gente foi fazer um levantamento junto com essas comunidades, aí o pessoal ia com a gente no carro de transporte da UFC, ali a gente ia com a comunidade, sabia um pouco da história, entrevistava as pessoas, via se elas estavam informadas sobre esse empreendimento, os impactos que ele poderia trazer para a sua vida, e georreferenciando ali com o GPS para ver o ponto exato, nós identificamos 155 comunidades onde as empresas apresentavam apenas 17. Nossa Senhora. E esses dados foram apresentados para o Ministério Público. Menos de, um pouco mais de 10%, é isso? Exatamente. 11%. E aí a gente apresentou para o Ministério Público Federal essa denúncia de omissão. E o Ministério Público Federal? Ele inquiriu o IBAMA sobre esse disparate,
E o que a gente tem percebido é que o IBAMA em Brasília tem apresentado uma postura mais rigorosa com relação à análise desse empreendimento. Volto a falar que hoje nossa missão é que o IBAMA siga a orientação da sua equipe de analistas, e por isso a gente reúne hoje com o IBAMA, o superintendente no Ceará, para que ele acompanha o prefeito, recebe pressão do Danilo Forte, que é filiado ao PMDB, já foi candidato pelo partido. Então, que dificuldade. É difícil viver num país assim. Né? Vamos lá. A gente está entrando na reta final, Rafael. Eu queria que você trouxesse aí suas palavras finais, convocando o povo para poder participar junto dessa audiência, onde vai ser, que hora vai ser, e qual é a importância de haver pressão sobre esse candidato, o superintendente do IBAMA aqui no Ceará. A nossa audiência hoje, né, vai ser às 14 horas, na sede do IBAMA no Ceará, e a importância de pressionar está colocada quando a gente vê, né, esse cenário de invisibilidade das comunidades, de fortes interesses políticos e econômicos por trás. Está claro para a gente que, se não houver uma forte pressão popular em torno do não licenciamento desse empreendimento, ele pode sim ser licenciado, aprovado, e aí todo o Ceará estará sujeito aos riscos desse empreendimento. As cidades ali de Santa Quitéria, Itatiba e Canindé são foco, onde o empreendimento está ali, mas todo o Ceará potencialmente pode ser impactado, todas as comunidades que ficam, né, a Jusante, né, onde passa o Rio Groaíras, que depois se transforma no Rio Acaraú, uma das maiores bacias hidrográficas do nosso estado, pode ser prejudicada. A bacia do Acaraú pode ser contaminada, né, hoje para um estado que, em sua maior parte, é semiárido e vive uma crise hídrica sem precedentes na história. É preocupante essa informação. E Fortaleza é por onde será escoado esse minério, caso ele venha a ser extraído. Será exportado, será levado até São Paulo pelo Porto do Mucuripe. Então, nós teremos carregamentos de 400 mil toneladas, né, 4 carregamentos de 400 mil toneladas de urânio, passando por Fortaleza, por dentro da cidade de Fortaleza. E aí, riscos diversos de um acidente nuclear na nossa cidade. E aí, a partir disso, a gente é convocado, né, convoca a população a se implicar e participar desse processo de discussão. Muito obrigado, Rafael Dias de Melo, potiguar, natalense, que mora aqui já há algum tempo, e que veio aqui falar a respeito do problema da abertura de uma mina de urânio na região de Santa Quitéria, quais as outras duas cidades que estão sob influência? Itatiba e Canindé. Itatiba e Canindé, aqui no estado do Ceará, a cerca de 120 quilômetros de Fortaleza, e que vai influenciar aí praticamente todo o estado do Ceará, caso não se siga a orientação do corpo técnico do IBAMA de que esse não é um empreendimento socioambiental viável. Né? Economicamente, pode até ser viável sobre determinados aspectos. Né? Alguém sempre vai ganhar dinheiro. Infelizmente, nosso tempo acabou, agora são 11 horas da manhã, e eu convoco ele, o homem da voz de ouro, da atitude popular. Não sem antes passar aqui um recado e agradecer a audiência das pessoas que nos ouviram aqui durante o programa. Vamos lá. Vamos mostrar aqui os comentários. Nós temos na escuta, que Deus te abençoe, da Flávia Estefânia Rocha Lima. Parabéns ao vereador Guilherme, da Gisele Alves, a Sônia Costa, muito bem, vereador, luta ambientalista necessária e urgente. O Ellison Nogueira, dizendo que o vereador é um homem de luta. Temos aqui também mais alguns comentários. A Sônia Costa, muito bem, vereador Guilherme, luta ambientalista necessária e urgente. Bom, encerramos aqui o nosso programa, agradecendo a presença do Rafael, do vereador Guilherme, do Rafael Tominama, que esteve aqui com a gente até agora há pouco, e convocamos ele, o homem da voz de ouro, da Atitude Popular, para fazer os comentários. Lembrando que o programa Democracia no Ar amanhã não vai acontecer, em virtude do feriado aqui em Fortaleza.
Voltamos na quarta-feira, às 10 horas da manhã, para falar sobre o Grito dos Excluídos 2017, como estão os preparativos. Vamos ouvir o Marcos Aurélio Martins de Araújo. Obrigado pela audiência. Jonathan Neto, o homem da voz de ouro da Atitude Popular. 11h02, acabamos de conferir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNP, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, Puxou Advogados Associados e Sintigrace. Apresentação de Márcio Rodrigues. Opção técnica Intervenções, comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje com Rafael Tomiyama. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Classista,